Hoje eu quero te convidar para uma conversa especial com meu amigo Eriton, atual diretor do Colégio Indígena de Piraquara. Uma escola que é muito mais do que um espaço de aprendizado. É um território, é resistência, é memória. Nessa entrevista a gente fala sobre o que significa ser uma escola indígena, como ela nasceu, do desejo da comunidade e como ela mantém viva uma cultura milenar em meio aos desafios do presente. É um bate-papo que atravessa o tempo e nos lembra da responsabilidade que temos de respeitar, preservar a presença indígena na nossa história, especialmente aqui na região de Piraquara e Pinhais. Fica comigo até o final, porque essa conversa é sobre escuta, aprendizado e conexão verdadeira com o Brasil profundo. Qual é a história da presença indígena nesse local, né? Falando lá do local onde o pessoal se encontra, né? E como ela se relaciona, né, com os outros, né, aonde o colégio está inserido, né? Então, como que é a história da presença ali e como que ela se relaciona, vamos dizer assim, com as outras, né, com as outras regiões assim adjacentes. Então, primeiramente, a gente tem que levar em consideração, né, que Pinhais se emancipou, né, de Piraquara, né? Então, pertencia aí ao mesmo território, né? Eu acredito que essa emancipação foi mais por ter uma questão aí de, não vou dizer industrialização, né, porque não é, mas assim, ter o comércio, né, ter fábricas, ter, enfim, dar, dar tipo, perspectivas econômicas para o município, né? Então, não ser uma cidade dormitória que nem Piraquara é considerada, né? Porque até por ser uma área de mananciais, né, existem algumas restrições aí pelo plano diretor, né, de Piraquara, em relação à habitação, em relação a, enfim, a contaminação do lençol freático, aquela questão toda, preservação, né? E entender que essa área aqui, onde se encontra, né, as comunidades, podemos dizer, né, também os imigrantes, né, enfim, é uma área, além de ser turística, né, histórica, né, e por ter a represa, né. Então essa represa aí, ela são 2 represas, né, Piraquara I e Piraquara II, e ela é responsável por abastecer uma boa parte da região metropolitana e consideravelmente Curitiba, né. Então por isso dessa questão aí, tá. Com relação à questão da tradicionalidade aí dos povos originários, a gente tem que compreender que, historicamente, a gente sabe que, né, o Brasil foi invadido, né, não foi descoberto, né, houve uma invasão, né. Então, toda a costa litorânea, né, era povoada pelos Tupi-Guarani, né, por outros povos também de outras nacionalidades, né, no caso que nem os Caingangue, os Xoclen, né. Então esses povos, são de diferentes, troncos linguísticos, né. Então a gente tem que compreender esse ponto de vista aí também. Historicamente, né, e arqueologicamente, antropologicamente, os povos que nem o Tupi-Guarani, eles são remanescentes da região amazônica, né, região ali da parte superior ali da Amazônia, né, com divisa ali com Rondônia, Roraima, né, e com o passar dos anos, né, eles vêm habitando todo o litoral, né, toda a costa, passa ali parte do norte do Paraná, o Rio Paranapanema, né, habita o Paraguai, a Argentina, o Uruguai, né. Então, nesses países que faz fronteira, né, os guaranis estão presentes, né. E com relação à própria comunidade hoje, na qual está inserida aqui, os Guarani Imbuá, eles saíram, né, eh, da região de uma outra aldeia, que é em Palmeirinha, né. Mangueirinha também, onde eles dividem a terra ali com os Caingangue. Então, né, historicamente, basicamente isso, né. Então, assim, mais recentemente, nessa questão da retomada da terra, que a gente fala, né, não é ocupação, não é, enfim, retomar, né, existem uns princípios, assim, culturais que se relacionam com a cosmovisão, né, que geralmente parte do pajé, né, o ancião, né, que é o que tem essa, como é que eu posso dizer, essa relação com o mundo espiritual, né. Ele é responsável também pelas curas, pelos trabalhos, pelos conselho, né. É uma pessoa muito importante dentro da comunidade. E ele alega que nessa região aqui já teve os seus antepassados, né. Então,
E isso não foi visto, não foi, foi feito tipo, como se fosse através de um sonho, né? E isso foi, como é que eu posso dizer, concretizado, né, pelo o sogro dele, que já tinha passado pela essa região aqui e realmente identificou que é uma terra indígena, né? Então, se eu não me engano, dia 24 de novembro de 1999, eles retomam essa terra, né? Com o apoio do não indígena, né? O não indígena para ele chamado Juruá, né? O não indígena. Então esse Juruá ele apoia, né? Essa comunidade, traz algumas famílias para sua chácara e começa a dar apoio para eles construírem a primeira casa, né? Que no caso seria a casa de reza, que é a Opur, né? Então a casa sagrada, onde eles discutem a questão econômica, social, né? Enfim. E a questão religiosa, né? Que no caso não é uma religiosa na nossa questão cristã, né? É uma maneira de a gente poder explicar, né? Mas é vinculado à espiritualidade, essa questão cultural mesmo, assim, dos povos tradicionais, né? Não tem como a gente definir isso como uma religião, né? Diferente da cristã. Enfim. A partir daí eles retomam, né? Vem mais famílias para cá, aumenta as famílias, enfim. E em 2003, se não me engano, né, 99, não, 2003, é construída uma escola, né? Essa escola ela é financiada pelo Colégio Bom Jesus, né? Que era uma campanha da Igreja Católica, né? Por uma terra sem males, que dá esse subsídio, né? Vamos pensar assim que seja um lado progressista da Igreja Católica, né? Fazendo esses benefícios em relação às comunidades. E a partir daí, em 2005, a escola é estadualizada pelo Estado, né? Então o Estado começa a assumir tanto na questão como as escolas convencionais em torno aqui, né? As escolas públicas do Estado. Então, ali, enfim, é na relação da contratação de professores, né? A questão da merenda escolar, infraestrutura, e assim, né? Vai se garantindo os direitos aí educacionais, né? Como prevê aí a LDB, né? A Lei de Diretrizes Básicas da Educação, né? Então, especificamente, educação escolar indígena, né? Tem o referencial curricular das escolas indígenas. Então, toda essa relação aí, né? É, Então, por ser uma comunidade que tem uma grande mobilidade, né? No sentido de que a gente pode entender em relação às migrações, né? De conviver com outras comunidades, enfim, entre as aldeias, né? Então, é comum, né? Você vê os indígenas, né, transitando pela cidade de Pinhais, Piraquara, Curitiba, né? Então, assim, tanto os Guarani quanto os Caingangue, né? É comum você visualizar. Até por conta que a, o órgão, né, responsável pelas questões de demarcatórias de terra é a FUNAI. E a partir daí o índio começa a ser tutelado, né? O que é ser tutelado? Ele acaba tendo RG, CPF, certidão, então os direitos que ele tem tradicionalmente, né, como povos originários, ele também tem os direitos como civil, né, como cidadão, né. Porém, a gente sabe ainda que tem muita deficiência em relação a isso aí, né, aos direitos, né, vincular com os não indígenas, mas é um processo de conquista, né, um processo que vai se demarcando com o tempo mesmo e conquistando esses espaços, né. Beleza, acredito que a primeira resposta ali você tranquilo. A segunda ela vai complementar um pouquinho com a primeira, né? Então seria o quê? Existe, né, ou existiu alguma comunidade indígena residente na área ou nas imediações do colégio? E qual é a sua relação, né, com esse colégio? Eu queria que você falasse quem é você, qual é a sua relação com o colégio, né, dessas suas credenciais, por gentileza. Então, a escola, né, ela foi um pedido, né, da própria comunidade, certo? Né, porque até então, eh, os antigos não queriam escola, né, os mais velhos, né, mas se destacou um indígena chamado Nhangatumirim, né, o Gilmares, ele é falecido, e ele falava, né, que a gente teria que estudar, teria que aprender a lei dos não indígenas para a gente poder se defender, né, alfabetizar, enfim, e as crianças eram alfabetizadas por eles, né, por ele, na verdade, na casa de reza, né, uma coisa assim, sem recursos, né, enfim, no peito mesmo, né. Daí, essa relação com a escola, né, com a comunidade, a minha relação com a escola, né, essa tríade aí,
a gente pode entender o seguinte, né? Que a escola, ela é um instrumento, ela é como se fosse uma antena, certo? Né, que capta as informações da cidade, né? E é repassada para as crianças, entendeu? Né? Ela é filtrada, né? Passa pelo filtro da comunidade. Então, assim, para a gente poder entender melhor, a escola hoje, uma escola indígena, ela tem as próprias diretrizes, né, que orientam ela, mas não se abstém, né, da Base Nacional Comum da Educação Escolar, que no caso seriam as matérias comuns que a gente tem, né, no caso português, matemática, ciências, enfim, com o aprendizado das crianças, porque eles têm que aprender, né? Porém, existe esse filtro, assim, para que a gente possa trazer com mais facilidade para eles. Então, o que, que a gente denomina essas questões? De interculturalidade, né? Onde nenhuma cultura tem sobre a outra, né? Um exemplo clássico que eu uso é assim, né? Um exemplo. Dentro da própria ciência, né? Enfim, acumulado né, pela humanidade, a gente vai compreender um exemplo que o Sol, né? Ele é uma mistura ali de vários gases, né? Hélio, enfim, e se torna uma bola de fogo onde tem o seu papel, né? Dentro do sistema aí. Para eles, não. Para eles, o Sol é o quê? É uma divindade, é um deus, né? Onde eles respeitam muito, né? Daí eu vou falar para eles que está errado? Não, né? Mas eles vão aprender a compreender que existe um outro ponto de vista de compreender o que, que é o Sol, né? Certo? Então, esse é um exemplo. Tá. O meu papel, cara, como ali, eu tô com um papel como diretor, né? Então, assim, eu tenho que aprender, eu tenho que como é que eu posso dizer assim, eu tenho que expor para eles, eu tenho que democratizar, né, essas informações para que a gente possa trabalhar junto e peneirar, né? Então eu cuido muito da questão pedagógica, né, boa parte, a parte da administração da escola, né, para não faltar suprimentos, enfim, manter a escola viva, né? Retomando sempre reuniões quando necessário com os pais, né, com os familiares, né, dialogando com os professores, né, o que é melhor, o que não é, né, o que convém. Outro ponto de vista também é essa questão né, do trabalho próximo, né, com a comunidade, né, com os pais, enfim, eles estão presentes ali, né? A escola, ela é como é que eu posso chamar assim? Ela tá ali, né? Mas a comunidade veio primeiro, né? Então, assim, a escola ela tem que andar conforme também os direcionamentos da comunidade, lógico, respeitando essa questão da interculturalidade. Então, seria nessa base aí. Beleza, beleza, perfeito, perfeito. Tá. E a escola, ela desenvolve ou já desenvolveu atividades educativas, culturais ou memoriais relacionados à cultura indígena, né? Isso, no caso, seria, né, sobre o espaço para a gente identificar ações de preservação ou valorização da cultura feita lá na escola. Sim. Não, isso aí é constantemente, né? A gente sempre reafirma esses pontos, né? É, quando a gente se relaciona com a comunidade. Um exemplo, a gente tem um calendário escolar que respeita os feriados da comunidade. Então, esses feriados não são os feriados é, supérfluos, né, podemos dizer, mas um feriado que realmente tem sentido. Que nem um exemplo, ó. Dia 20, 21 e 23 de setembro, né, para nós é a entrada da primavera. Para eles, é a entrada do ano novo, né? Um novo ciclo, né? Se você parar e pensar, tem todo sentido, né? É a época que começa a florescer, a época de plantio, época que os animais estão, né, se acasalando ou já estão em grandes números, né? Tranquilo, pesca, né? Então é essa relação com a fauna, com a flora, né? E nesse momento aí, eles fazem um ritual, né, chamado de Nhemongarai Ka'a, que é chamado de batismo da erva mate, né? Então, a erva mate para eles é uma árvore, né, sagrada, né? Onde eles cultuam ela, é onde eles extraem, fazem todo o batismo da erva mate para eles poderem consumir durante o ano, né? Então, isso aí é um exemplo de poder compreender essa demarcação também, né? Da relação aí, essa importância da comunidade e a preservação da cultura, né? Outro ponto de vista que a gente coloca é a questão do ensino religioso na escola, né? Mas é um ensino religioso partindo da perspectiva, no caso da filosofia, né? Do entendimento do próprio pajé, né? Do próprio chamõe, né? Que retoma e acaba
como é que eu posso dizer, é, empoderando, né, a comunidade em relação a isso aí, né? Então, assim, temos o dia 9 de agosto, né, que é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, onde a gente faz, né, várias retomadas das lutas indígenas, né, a gente faz cantos, danças, a gente traz palestrantes, né, da própria comunidade, mas de outras comunidades, lideranças que giram, né, o país, assim, ou as terras indígenas, né, os Guarani, para que possa falar dessa questão da resistência, né? Então, assim, os direitos, né? E, enfim, deveres, né? Mas mais no sentido de que a luta não para, né? É uma constante continuidade de lutar, conquistar os espaços, né? Enfim. E todo esse momento agora, né? Dos indígenas estarem ocupando os espaços nas universidades, né? Essas questões todas aí, né? Então, assim, a escola ela proporciona essas atividades constantemente, né? Mas tem uns pontos focais, né? Os pontos mais direcionados que são essas datas, né? Comemorativas, né? Que nem tem um exemplo também é celebrado dia 17 de julho, se eu não me engano, o dia do Verá Tumpã, né? Que é um senhor, né? Já falecido também, que era de grande renome, assim, dentro do mundo dos mais velhos, considerado, assim. Então, é sempre retomado essa lembrança da memória dele, sabe? Bem importante, assim, nesse sentido. Há registros materiais como construções, objetos ou espaço específico, ou práticas imateriais como saberes, histórias orais, rituais, línguas, dessa tribo presente na instituição ou em seu retorno. Isso para a gente investigar sobre os bens culturais, né, e o que pode ser catalogado. Então, historicamente, né, como eu respondi na primeira pergunta, né? Já está bem delimitado essas respostas, né? Mas, assim, hoje o que acontece? Só para a gente ter uma ideia, existe um artigo de uma arqueóloga aqui do Paraná, a Boa. Cláudia Parelala, se não me engano, ela é do Museu Paranaense, né? Se você fizer uma pesquisa básica no Google ali, colocar ali resquícios arqueológicos na construção da represa Piraquara 2, né? Ótimo. Você vai ter um artigo ali, ela vai estar bem minucioso ali, né, na sua explicação. Então, assim, ali foi encontrado se eu não me engano, né, se não falha a memória, um osso de um bicho preguiça gigante, um exemplo, né? Também, e foi encontrado alguns artefatos históricos, né, que vêm muito a coincidir com as populações originárias, né? Os antecedentes, podemos chamar, dos povos Caingangue e Xoclém, certo? Né? Porque os Guarani acabam retomando essa parte aqui do Paraná e do Sul, né, a partir de 6.000 anos antes de Cristo, no caso, né? Há 2.000 anos, há 6.000 anos. Mas já tem populações que habitavam aqui, que seriam os seus antepassados, né? Não denominado como Guarani, certo? Então, o que permanece hoje, né? Essas vivências, assim. Então, quando como é que eu posso dizer assim? Quando é retomado essas terras, né? Aí é onde entra também a questão da pergunta. São o quê? São resquícios imateriais, né? É através daquilo que eu falei para vocês, a questão da cosmovisão, né? Que um ou outro também antepassado passou por aqui, né? E identificaram. Então, assim, existem várias maneiras de identificar a Terra, né? De você analisar. Seja ela pela paisagem, né? Um exemplo pela flora, um exemplo, árvores nativas aqui que a gente muitas vezes não consegue identificar, mas eles sabem qual é, que seus antepassados passaram aqui, né? Ou plantaram, né? Ou deixaram aqui. Um exemplo é a araucária, né? A araucária é vista assim como algo muito dos Caingangue, né? Certo? Né? Mas não que não seja também dos Guarani. E a palmeira, né? A palmeira, essa é um elemento dos Guarani, né? Então são tanto materiais como imaterial, né? É... Retoma a pergunta de novo ali, só para eu poder... Claro, você está falando já, né, no caso dos saberes, né, e histórias, né, que são passados, no caso, né, o reconhecimento, né, de árvores que só eles têm. Aí, no caso, tem a parte de rituais, né, que seria os imateriais também, né, e a parte linguística, né, a parte de língua deles, né. Isso.
Tá, daí com relação à parte linguística, a gente já pode também procurar entender um pouco melhor, né? Um exemplo, que nem Curitiba, né? Curitiba é um nome indígena guarani, pra você ter uma ideia, né? Do Tupi. Porque daí, no caso, em Guarani, chamaria Curitã, né? Hum, Teria um som de Y, que é o som de Curitã. Quer dizer o quê? Terra de muitos pinheiros, né? Piraquara, né? Toca do Peixe, enfim, daí Paranaguá, Guaraqueçaba, né? Já tem todas essas denominações. Então, assim, a partir disso aí você já entende que, opa, tem, né, elementos que comprovam realmente, né? perfeito, Antepassados nessas regiões. Então, perfeito. assim, daí em relação às práticas culturais, elas são permanentes na comunidade. A criança aprende a fazer, né? Aprende a língua materna, né? Dominam a língua materna, depois que vão aprendendo a língua portuguesa. Mas os costumes ali, como é demandada pela comunidade, né? Eles praticam constantemente. Isso não tem como negar. E os rituais? Os rituais, eles são feitos em cerimônias, né? Como eu disse para você, ali no mês de setembro. No início de janeiro, dia 29, dia 30 de janeiro também, né? É, que é o mês do batismo, no caso, que eles batizam as crianças. Então, para a gente entender, né? Quando uma criança nasce, ela já não recebe um nome indígena, né? Primeiro, ela vai ter que ser, como é que eu posso dizer assim, cadastrada, né? Ter um registro geral, registro de nascimento, né? Então, vai para o cartório, né? Registrar lá a criança, aquela coisa toda. Depois de uns 6 meses, que daí sim o pajé, né? No caso o chamoy, né? O xamã, né? Que chamam aí, é o que vai dar um nome para a criança. Entendeu? É ele que vai revelar o nome dessa criança, né? E os rituais, eles são feitos constantemente. Todo a parte da noitezinha ali, ao anoitecer ali, todos os dias eles vão para casa de reza. E ali eles fazem os trabalhos de cura, ali eles dão um conselho. Um exemplo, os jovens, né, as meninas que vão casar, né, acabam se juntando, um exemplo, vão casar ali, recebem conselho dos mais velhos, né? Então tem todos esses momentos aí cruciais aí que é importante. Mas todas as noites é ritual, né? Legal. Indiferente do que eles vão fazer ali. Perfeito. Para finalizar, então, última pergunta aí, né? O que você considera essencial que seja documentado ou preservado sobre a presença indígena nesse território? Especialmente pensando nas futuras gerações, né? Então, essa pergunta é para captar um pouquinho mais sobre a percepção do valor cultural, né? E a responsabilidade coletiva. Primeiramente, a gente tem que divulgar realmente, mas no sentido assim de preservar, né? Respeitar o espaço, respeitar o outro, né? Enfim, de como eles vivem, né? Enfim, a maneira deles viverem, né? Eu acho que nesse sentido, acho que é o mais importante, né? E o outro ponto é garantir, né? A sobrevivência desses povos, né? Que a gente, o não indígena aqui, né? A sociedade como, como Estado, né? Tem um dever muito grande, né? Tem uma dívida histórica com eles, né? Eu acho que teria que ouvir eles, não ir até lá e impor. A gente tá com um projeto legal, maneiro, mas sem ouvir, né? Sem dizer se eles têm interesse ou não, um aval deles, né? Então, porque assim, quando se fala muitas vezes, vamos fazer um turismo aí, né? Um turismo ecológico, aquela coisa toda, vamos gerar renda para a comunidade, tudo. Mas como que é gerado, né? Como que é organizado? Teria que mostrar esse tipo de turismo, né? Para que não gere conflitos dentro da própria comunidade. Porque a gente sabe que quando entra o capital, né? Isso divide, né? A comunidade. Isso acaba prejudicando. Às vezes a gente acha que está ajudando, está prejudicando, né? Então seria nesse sentido que eu acho que a divulgação, né? De tudo que é material, seja ele audiovisual, né? Seja do teu trabalho, enfim, teria que ter nessa perspectiva do respeito ao outro, né? Respeito à cultura, né? Respeito ao o que é o ser, né? Entendeu? É nesse sentido, assim, que seria o recado, assim, nessa questão. Perfeito, perfeito. Obrigado, muito obrigado, Elton. Eu acho que são Beleza. essas as perguntas mesmo. Para fechar, você tem alguma coisa para falar que eu não perguntei, que você gostaria que fosse perguntado, que você acha que se encaixe nesse contexto que está conversando, para finalizar? Cara, eu acredito, assim, que
Eu acho assim que quando a gente trabalha com os povos originários, a gente tem que ter essa percepção, sabe? Né? Ser bem perceptivos, né? Cuidar com algumas denominações, que nem a gente fala tribo, né? A gente não fala tribo, a gente fala comunidade, né? A gente fala nação indígena, etnia indígena, né? Eu acho que a gente tem que cuidar nessas questões assim, né? Índio a gente não utiliza, a gente utiliza indígenas, né? Ou indígena, né? Para não ficar aquela denominação do preconceito, né? São coisas que foram se reconquistando com o tempo, né? Porque hoje a gente tem bastantes intelectuais indígenas, né? Que nem o exemplo o Ailton Krenak, o Daniel Mundurucum, né? São pessoas aí que são autodidata e compreendeu esse mundo não indígena e que leva, né, as informações como, tipo assim, intelectuais assim denominados assim de grandes filósofos, né, do século XXI, né? Então é só nesse sentido. Mas eu acredito que, né, o desenrolar do trabalho do teu, né, do teu trabalho aí, eu acredito que vai ser né, vai ter um grande potencial, né, enfim, para que a sociedade possa ter acesso, né, e visualizar melhor, né, ter essa compreensão, né, do que é os povos indígenas, né, o que é essa história dos povos indígenas, essa questão da história do próprio município, né, da história local, né, isso é muito importante, cara, é fenomenal, sabe? É isso. Beleza, beleza. Muito obrigado, obrigado mesmo. Eu vou parar a gravação aqui, que esse aqui. Beleza. A fala do Wellington ecoa muito além da escola indígena. Ela nos provoca a repensar como olhamos para o outro, como escutamos as vozes originárias e como podemos de verdade respeitar formas diferentes de viver, aprender e existir. Eu saí dessa entrevista com uma certa certeza. Registrar, valorizar e divulgar essas histórias é um compromisso ético com a memória e com o futuro. Se você também acredita nisso, compartilhe esse vídeo, manda para alguém que precisa ouvir, aprender ou refletir. Se você faz parte de alguma comunidade, escola ou projeto que luta por cultura e educação, comenta aqui. Eu quero conhecer, ouvir e contar mais histórias como essa. Porque só preserva quem conhece e só transforma quem escuta. Até mais e abraços culturais.